Olá, vamos agora para a terceira parte da nossa discussão. Deixa eu colocar aqui o fone, porque eu já estava esquecendo da necessidade de colocar o fone. Então, nós vamos encerrar a nossa análise do texto, do terceiro texto da nossa aula sobre Keynes, meio ambiente, com destaque para a nossa análise crítica do Green keynesianismo, do keynesianismo verde. Começo mais uma vez com a foto de John Maynard Keynes, sua esposa bailarina e russa, e o texto, sempre que tivermos em itálico, eu estou, obviamente, copiando, citando ipsis litteris o que está escrito. E, sem dúvida, o John Maynard Keynes foi um homem com capacidade extraordinária de criar denominações extremamente interessantes para uma série de características que levam à crise econômica, como é que a gente sai da crise econômica e qual é o papel dos diferentes agentes nessa situação. Aqui, a autora cita uma das mais conhecidas propostas de Keynes, que é o famoso paradoxo da parcimônia. O que o Keynes percebeu é que, em momentos de dificuldades ou em momentos de temor com relação ao futuro, pessoas, indivíduos, tendem a ser cuidadosos em termos dessas incertezas, dessa crise, e, ao serem cuidadosos, a ação do indivíduo acaba criando, aprofundando ainda mais a crise. Isso ele expressa no paradoxo da parcimônia, Paradox of Thrift. O paradoxo da parcimônia, como vocês bem sabem, destaca que, enquanto poupança é uma decisão racional e nobre do ponto de vista do indivíduo, em termos da economia, da macroeconomia, da economia considerada em seu conjunto, e, especialmente em momentos de demanda insuficiente, tentar poupar, tentar guardar para o futuro pode deixar a situação ainda pior naquele momento de crise. Então, apenas para vocês relembrarem lá do estudo da macroeconomia, o aumento na poupança autônoma leva a uma diminuição da demanda agregada e, portanto, a uma redução na produção bruta, que, por sua vez, vai reduzir ainda mais a poupança total no segundo momento. O paradoxo da parcimônia é uma dessas criações conceituais de um gênio que foi John Keynes. Nessa situação, investimento governamental é necessário para recriar, fazer a economia deslanchar novamente quando de uma crise financeira, certo? E que, numa situação como essa, o investimento governamental são essenciais em um sistema econômico extremamente complexo. Foi nessa discussão que Keynes traz uma das mais relevantes contribuições suas para a teoria econômica, a ideia do multiplicador. Tá? Então, Keynes olhou para a economia, olhando a economia em termos de um sistema onde, ao você ter um choque no determinado ponto desse sistema, esse choque inicial se espalha, influenciando toda a dinâmica do sistema. Né?
Isso hoje a gente repete a exaustão, e estudos, como eu já destaquei numa gravação anterior, estudos tentam mostrar isso, principalmente aqueles que usam a matriz de insumo-produto, desenvolvido por outro gênio chamado Vassili Leontiev. A matriz de insumo-produto, Input-Output Matrix, tentou efetivamente capturar, entre outras coisas, capturar esse efeito multiplicador de um choque inicial, de um investimento inicial, público ou privado, como é que ele se irradia dentro do sistema como um todo. Certo? A economia, sendo esse sistema dinâmico, tem setores que interagem entre si, o setor público, o setor privado, o terceiro setor, e são esses setores, principalmente o setor privado, que nessa interação eles acabam gerando riqueza, gerando bem-estar. Tá certo? Quando você paga um imposto em qualquer um desses elos desse sistema, e esse imposto recolhido é transformado em investimento, na concepção de Keynes, tendo aí um papel ativo e relevante por parte do governo, você estimula novas atividades, novas reações em todos os setores, o setor público, o setor privado, o terceiro setor e assim sucessivamente. Né? Então, nessa percepção que é entendida e comungada por economista, é uma das maneiras de você ressuscitar, reanimar a economia por meio de circulação da riqueza a partir de um determinado estímulo. Tá certo? Lá atrás, durante a recessão dos anos 30, na cabeça de Keynes, o setor que teria esse papel ativo nesse choque inicial de investimento para ressuscitar toda a economia seria o setor governamental. Certo? Então, é a importância dos fluxos, das interações, muito mais do que das transações isoladas, e da economia como um sistema que interage, que Keynes trouxe o conceito de multiplicador. O gasto governamental pode estimular certas atividades, e, ao estimular essas atividades, isso leva para mais transações na economia, com o dinheiro circulando, e esse dinheiro circulando seria mais tributo, mais imposto, mais arrecadação tributária, que seria novamente jogado dentro da economia, fazendo com que aí o sistema econômico decolasse. É óbvio que isso, primeiro, pressupõe que o governo tenha recursos para fazer esses investimentos, e também não significa que o setor privado, principalmente os grandes empreendedores, também não tenham essa capacidade por meio do investimento privado. Certo? Aqui, a nossa autora, que até agora eu venho destacando trecho do texto dela, começa a fazer o elo com o meio ambiente, mais uma vez, virou prato favorito, com a situação das emissões de CO2. Ela cita um estudo feito pela própria Greenhouse, que é a think tank que está na qual ela publica esse artigo, e coincidia com a época Rio +20. Tá certo? Então, o que o estudo chamava atenção, essa figura 4 retirada do outro estudo chamava atenção, é que a forma como se estima a contribuição de cada atividade para emissões de gases causadores do efeito estufa, da mudança climática,
é, é feita de uma forma que muitas das atividades que causam as emissões não têm essas emissões computadas. E aí começa uma linha de argumentação que, junto com a ideia do paradoxo da parcimônia, do multiplicador keynesiano, e dessa percepção de onde vêm as emissões de CO2, numa percepção mais ampla dos diferentes setores de contribuintes, é que começa a fechar o argumento da autora em direção às sugestões que eu mencionei ao final do vídeo anterior. Então, o gráfico aqui mostra são as emissões de gases de efeito estufa do Reino Unido em relação às metas, então, de Quioto, do protocolo de Quioto, e aí vocês notam que lá embaixo, em azul claro, tem o que o Reino Unido, naquele período, 90 até a primeira década desse século, tinha conseguido em termos de redução das suas emissões. Então, entre 1990 até 2010, 2011, o Reino Unido teve um desempenho de redução das emissões. Essa é o Reino Unido como um todo. Porém, o estudo destacava as emissões em termos de transporte marítimo e transporte aéreo, que é a curva em vermelho, caindo também, porém, ainda emitindo mais do que o Reino Unido, considerado só as suas atividades internas em seu conjunto. Mais em cima, na linha verde claro, você tem as contribuições do turismo, né? Então, a atividade de turismo também apresentava redução, turismo relacionada com os ingleses, com os britânicos, redução ao longo do período, porém, ainda o nível de emissões superior à linha azul, né, que é a economia, a sociedade britânica considerada em seu conjunto. E a linha mais alta em termos de emissões a partir das importações feitas pelo Reino Unido. Então, o estudo calculou de todos os produtos importados pela sociedade inglesa, britânica, que, na verdade, as emissões de gases de efeito estufa dessas importações, em seus países de origem, naturalmente, essas emissões cresciam e não diminuíam. Obviamente, aí está uma tentativa de transferir a responsabilidade de aumento de emissões de gases de efeito estufa para os países exportadores, para a Grã-Bretanha, boa parte desses países em desenvolvimento, países emergentes, países do terceiro mundo. Tá certo? É óbvio que quem para e analisa com cuidado, é muito simples pegar o que aconteceu de 1990 em diante, no Reino Unido, a contribuição dos gases emitidos, e esquecer a contribuição dos gases do Reino Unido entre 1890 e 1990. Se hoje estamos com maiores dificuldades, maiores limites em termos de emissões, é que as contribuições históricas de gás de efeito estufa, daquela que já foi a maior economia mundial, essas contribuições históricas são cavalares, são imensas, e que aqui o gráfico desenhado dentro de uma pseudociência, de uma pseudoanálise, tenta mostrar uma situação diferente. Um famoso livro que eu ainda tenho aqui na minha biblioteca, existe estatística, existem mentiras, grandes mentiras e estatísticas. Aqui, claramente, você tem um gráfico que procura culpados ou responsáveis, e aí, obviamente, levando a alternativas para que essa curva superior desapareça ou se reduza de uma forma
é muito pouco ortodoxa do ponto de vista do rigor científico, certo? E aqui a explicação: inclui emissões geradas pela cidadãos e cidadãs britânicas quando eles viajam por avião, quando transportam bens que essa sociedade, esses cidadãos e cidadãs vão consumir, e, em particular, destacado aqui em negrito por mim, as emissões embutidas, incorporadas nos bens consumidos no Reino Unido, mas produzido em outro país. Tá certo? Ora, começa a ficar muito claro por que aquelas recomendações de política, aquelas quatro, surgem quase que naturalmente, e surgem quase que naturalmente trazendo o nome John Keynes e a sua bagagem para dar respaldo científico na economia a isso. Tá certo? Então, ao incorporar tudo isso, você nota que o gráfico muda de forma bastante significativa, e a culpa que o Reino Unido não estava conseguindo mais em termos de alcançar metas de Quioto não era na produção do Reino Unido, não é do transporte interno dentro do Reino Unido, não é da poluição causada pelas atividades dentro do Reino Unido, mas pelas importações que o Reino Unido, que a população do Reino Unido faz de outros países, em particular dos países em desenvolvimento. Tá certo? Eh, e isso significaria que não adiantaria apenas reduzir o crescimento, para que isso continuasse dentro do Reino Unido, que teria que surgir aquilo que é o descasamento, a separação entre crescimento econômico e geração de gases de efeito estufa, que na literatura aparece com o conceito de decoupling. Ah, muito bem. Aí vem um famoso e famigerado livro transvestido de livro científico, eh, tentando defender a tese ou do decoupling ou de coisa ainda mais profunda em termos de reduzir os perigos dos gases causadores das mudanças climáticas, que é o famoso livro de Tim Jackson, Prosperity Without Growth, Prosperidade Sem Crescimento, que nós fizemos com a pergunta de uma das colegas menção na aula passada. Não, desculpe, não na aula de macroeconomia ambiental, mas numa aula anterior de uma outra disciplina minha, tá certo? Então, no livro do senhor Tim Jackson, a intensidade de carbono da produção, numa série de economias nacionais, e tenta colocar isso em termos de valor monetário, certo? Então, os aumentos na intensidade de carbono poderia ser alcançado métodos de produção mais eficientes que emitissem menor quantidade de carbono, o decoupling, crescimento econômico sem degradação ambiental, com menor degradação ambiental. E aí, mais uma vez, vamos procurar os culpados. Esse gráfico já tem um período um pouco mais longo, vai de 1980 até 2005, mas mostra uma série de linhas lá embaixo, coloridas, dos países em termos de custo, desculpe, de intensidade de carbono por produção. E percebam o esforço extraordinário de Estados Unidos, Reino Unido, Japão, e até mesmo do mundo, em média, em termos de tentar reduzir a intensidade de carbono por dólar produzido, mas com alguns países mal comportados, em particular os países do Oriente Médio, a Índia e, em particular, a China,
essas sim agora ainda não conseguem reduzir ah, a intensidade de carbono por dólar produzido, como países, Reino Unido, e Estados Unidos já conseguiram, tá certo? Mais uma vez, esquece, tá? O rigor científico do Sr. Tim Jackson esquece de mencionar as contribuições históricas de países hoje considerados bem comportados em emissões de carbono, como Estados Unidos e Reino Unido. Ah, e aí vem a conclusão. Os resultados mostrados por aquele trabalho não são encorajadores. Apesar da tentativa do decoupling, de desconectar crescimento econômico e degradação ambiental através de progresso técnico, isso ainda não foi obtido em nível de planeta como um todo. Tá certo? O constante, essa última frase é eh, de um profundo cinismo, melhorias constantes entre os países da OECD, né, foram acompanhadas por um padrão um pouco menos intenso de países não OECD. Então, lamento países que não são da OECD, em geral, países em desenvolvimento, emergentes, vocês vão ter que se contentar onde vocês estão, porque não tem muito jeito de fazer o decoupling, não dá para crescer diminuindo a intensidade de carbono por unidade de PIB, e nós que conseguimos fazer isso antes, não temos culpa alguma que o grau de liberdade menor, mais restrito que nós impusemos a vocês foi sem querer, mas agora é tarde. Tá certo? Então, insiste a autora em tentar mostrar fundamentos, aspas, científicos, fecha aspas, para aquela proposta de abrir mão de cadeias produtivas globais em direção a cadeias produtivas locais e internas ao Reino Unido, para que haja uma redução dos limites, das pressões que fazemos sobre os limites do planeta, onde todos, aí, ingleses, americanos, indianos, paquistaneses, que todos nós vivemos. Legal? Então, isso tudo, eu destaco sempre isso, que isso tudo sempre em termos do pensamento keynesiano, tudo isso surge a partir de jogar no texto o paradoxo da parcimônia, jogar no texto a ideia e o paradoxo da parcimônia exigindo gastos que estimulem a faísca do efeito multiplicador keynesiano dentro de todo o sistema, mas para que isso não continue a tendência de alguns países teimosos querer melhorar a condição de vida da sua população, deveria ser ter entre os instrumentos de política aquilo que eu já apresentei a vocês, por isso que eu inverti a ordem da apresentação, a famosa sugestão de cadeias, o multiplicador local e não mais o multiplicador global. Uma das não última, as seções centrais do texto, em termos da distribuição das 30 e poucas páginas, ela denomina The Fighting the Last War. Realmente, a autora é muito boa em jogar com palavras impactantes. Estão lutando a última guerra. Né? Então, nós temos indicações baseadas nas nossas emissões nacionais de CO2, que ainda não estamos aprendendo a viver dentro dos meios que fazem sentido de uma perspectiva ecológica. Nosso estilo de vida está se tornando mais intenso em termos de energia,
com mais consumo de bens com alta densidade de energia, sejam esses bens comidas exóticas, olha que lindo, não entra em comidas exóticas, fish and chips. Fish and chips, o prato nacional inglês, não é uma comida exótica, deve estar dentro dos limites do planeta comer fish and chips. Mas também os eletrônicos, gerando um resíduo, resíduos de uma quantidade incrível quando esses eletrônicos são abandonados. E, em particular, especialmente, a demanda voraz, e eu estou traduzindo da melhor maneira que eu posso, a demanda voraz por viagem aérea. Do lado da produção, nós estamos nos enganando que nós estamos alcançando um decoupling, uma separação entre crescimento da produção e degradação do meio ambiente, quando, na verdade, quando a queda nas emissões de dióxido de carbono que nós observamos é resultado, é contrabalançada a gente diminui as nossas emissões dentro da Grã-Bretanha em termos das emissões daquilo que a gente consome produzido aqui dentro, porém o nosso consumo está sendo substituído com maiores importações do resto do mundo. E isso está aumentando as emissões de carbono. Certo? Então, há uma tendência entre ambientalistas e criticar o consumismo, a cultura consumista, como se ela fosse designar, essa cultura consumir fosse designada apenas para aumentar o risco, o lucro das corporações. Então, essa percepção dos ambientalistas pode não ser muito helpful, não ajuda muito em nós nos afastarmos de uma economia baseada no crescimento, e, na opinião dela, seria mais útil, mais eficaz entender como que o horror dos anos 30 levou a um genuíno pensamento por parte da população mundial e que estabeleceu uma pedra que é essencial que se entenda hoje, ainda na opinião dela, que o dinamismo econômico está nos levando aos limites da extinção da raça humana. Certo? Então, segue a nossa querida autora, nós temos que reconhecer que os produtos comprados ou trazidos, ou gerados pelo crescimento pós-Segunda Guerra, como máquinas de lavar, como freezers, liberaram muitas pessoas, em particular as mulheres, dos terríveis atribuições de trabalho doméstico. Isso realmente tem que ser reconhecido, segundo ela. Segundo, nós devemos resistir ao impulso de colocar toda a culpa nas demandas, no crescimento da demanda, e o que nós devemos fazer é buscar uma explicação por que as pessoas podem ter satisfações sociais ou não satisfações sociais, desagrados sociais dentro do sistema econômico, que não poderá sobreviver sem uma adequada demanda agregada. Enquanto a solução fiscal para os problemas econômicos dos anos 30 pode ter sido keynesiana, a solução cultural, a partir dos anos 30, foi freudiana, de acordo com ela. O conceito freudiano em questão é aquele da catese, definido como a concentração de energia mental de uma pessoa particular, ou em uma pessoa particular, em um objeto, e especialmente um objeto de um grau não
não saudável. Tá? Então, esse conceito freudiano pode suportar a crítica ou basear a crítica na maneira como a cultura consumista foca em vender coisas para satisfazer uma certa necessidade, quando, na verdade, esses bens, bens para a cultura consumista, procuram satisfazer desejos mais profundos de cada um de nós. Então, nós podemos, o que ela está querendo dizer aqui, nós podemos pensar em manter um certo consumo e uma certa atividade produtiva que possa nos ajudar a lutar a última guerra, que é salvar o planeta e salvar a humanidade da extinção. Certo? Antes que a economia alcance os limites do planeta, antes que a economia alcançasse o limite, fazia senso estimular o crescimento. Agora, estimular crescimento econômico é perigosamente obsoleto num momento onde o nosso fim pode estar bastante próximo. Certo? Então, se a economia, da forma que ela está estruturada hoje, não pode sobreviver sem crescimento constante da demanda agregada, ela precisa enfrentar uma mudança estrutural. A necessidade urgente de enfatizar a crise ecológica que o aumento da superexploração do meio ambiente que está sendo causada por essa demanda agregada e essa forma como hoje a gente apresenta a produção. Para isso, aí estamos nos aproximando das 4 grandes propostas, são necessários novos New Deals, não se esqueçam o que é New Deals. New Deals é o programa do governo americano durante os anos 30 para tentar tirar a economia americana da recessão de 1929, da crise de 1929 e a profunda recessão dos anos 30, onde o governo norte-americano estabelece uma série de programas públicos para a geração de emprego, né, como, claro, o desenho keynesiano. A ideia de você, com recursos públicos, fazer investimentos para que, por meio do multiplicador, a economia americana saísse da recessão. Agora, a nossa querida economista verde apresenta a proposta de New Deals, mas não New Deals tipo norte-americano, mas o New Deals verde ou esverdeado. Certo? Então, ela propõe, nessa sessão, que a gente comece a discutir estímulos em termos de aumento da demanda agregada, mas que sejam estímulos verdes. Então, a ideia é que o governo pegue emprestado ou retire do setor privado recursos para investir nos setores considerados verdes, ou que claramente indique estímulos ao setor privado para que esses investimentos sejam em setores considerados verdes. Tá? O grande problema está em como é que nós definimos o que é uma indústria verde, o que é uma economia verde, tá certo? Na medida em que o discurso do lobby e de argumentos tendenciosos, tanto o lobby quanto o argumento tendencioso já incorporaram a essa busca da tal da economia verde. Certo? Então, ela cita dados, por exemplo,
de gastos em economia verde de alguns países, como, por exemplo, na Coreia do Sul, onde, teoricamente, ou pelo menos aparentemente, 79% do investimento foi em direção a setores verdes, comparado com 34% da China, onde 34% dos investimentos são ditos que vão para os setores verdes, 18% na França, 13% na Alemanha, 12% nos Estados Unidos. Destaca a Coreia, que planejava, então, em 2013, gastar próximo a 84 bilhões de dólares em investimentos verdes, sendo 44 bi desses 84 para segurança energética e 22 para setores produtivos verdes. A China tem também, eu tinha no início da década, seu estímulo verde de aproximadamente 218 bilhões e seria o maior entre os países do G20. Ela iria investir maciçamente em estradas de ferro e em construções, em edifícios eficientes do ponto de vista energético. Certo? Ela lamenta, a autora lamenta, que o investimento em keynesianismo verde no Reino Unido é muito pequeno para sequer ser comparado com esses que ela mostrou da Coreia do Sul e da China. Certo? Entre os economistas pró-ambiental e o lobistas pró-ambientais, tem sido cunhado um Green New Deal, um novo série de programas de investimento que, copiando o modelo, a solução keynesiana e copiando o New Deal do presidente Roosevelt na Grande Depressão Americana, faria investimento em uma série de projetos de infraestrutura e de criação de emprego. Certo? Então, essa proposta começava a ecoar na Inglaterra com o grupo do Green New Deal e a ênfase em você ter investimentos em setores efetivamente verdes e, em particular, em políticas públicas efetivamente verdes. Então, teríamos um desenvolvimento em escala humana, com ênfase no green keynesianismo, do ponto de vista de uma perspectiva econômica, teria que combinar, e aí trazem sempre um discurso social para essa preocupação, que é saúde para os vulneráveis, emprego para quem não tem emprego e estímulo na economia. Certo? Na prática, os aspectos mais radicais do Green New Deal têm sido, naquela época, estavam sendo totalmente ignorados, com o governo inglês, britânico, propor, na verdade, um Green Investment Bank. Aliás, Green Investment Bank, que volta a ser mencionado em algumas discussões sobre o desmatamento da Amazônia. Fiquem espertos, fiquem alerta, que não é por acaso. Então, o governo inglês vem com Green Investment Bank, na opinião da autora, um outro exemplo do uso de dinheiro público para ajudar o setor privado para seus ganhos e socializar os riscos por meio de evitar que empresas gastem seu rico dinheirinho e usem recursos públicos através do Green Investment Bank, e sem nenhuma grande preocupação de alocação benéfica socialmente. Eu também tenho dúvidas se o que a nossa autora quer
tem essa preocupação, certo? Então, ela vai a um estudo australiano, no que como é que a gente pode pensar um investimento que do Green New Deal que seja efetivamente um investimento verde. O trabalho, o estudo de Crowley, esse é o autor italiano, ele divide a economia verde em diferentes tons, em diferentes tonalidades de verde. Certo? A referência está aí na nota do slide. Para o autor haveria um verde clarinho, tá certo? Ou para a autora, é uma mulher australiana também, que essa australiana chamava de acomodacionista, que seria manter o business as usual, os negócios como são, com uma certa pincelada de verde. Teria uma segunda categoria de investimentos, que seria o verde médio, tá certo? Que buscaria ecologizar o crescimento, mas não haveria grandes questionamentos se esse crescimento seria essencialmente verde ou não. E, finalmente, a última tonalidade, que é o verde profundo, o verde forte, o verde escuro, que seriam aqueles investimentos efetivamente com desejos de alcançar sustentabilidade e com os desejos de transformar a economia. Para investimentos que reduziriam o consumo e que não estariam muito presentes nos outros dois tipos destacados pela autora australiana. Né? E isso ela apresenta aqui na tabela as principais características do light green, do mid green e do deep green. É isso que vai inspirar a nossa autora do Reino Unido a pensar 4 políticas públicas para efetivamente alcançar aquilo que ela chama de green keynesianismo sem contradição, certo? Bom, a partir dessa parte central do texto, ela junta e chega àquela parte final que eu já adiantei para vocês na revisão anterior. É um texto que eu acho tendencioso, eu acho um texto com certa superficialidade analítica, claramente viesado, usando conceitos keynesianos, talvez, certamente de uma forma pouco rigorosa. Não obstante, um texto de 2013, obviamente já escrito, publicado em 2013, então escrito ao longo de 2011, 2012, que mostrava, consolidava uma série de pensamentos em alguns países centrais, e aí eu colocaria a Holanda, eu colocaria a França, alguma coisa na Alemanha, e muito no Reino Unido, de novas concepções do que deveria ser uma economia global, uma sociedade global, sem ultrapassar os limites. Eu acho que tem muito de ideologia, pouco de ciência, e que eu trouxe para que vocês prestem atenção, porque muito está sendo dito hoje num discurso progressista, é um discurso razoavelmente pseudo-progressista, populista e com claros interesses escusos escondidos. Cabe a cada um de vocês ler o texto, comparar com o que outras propostas existentes e, usando a boa e velha teoria econômica, separar o joio do trigo. No texto, tem 2 referências que eu recomendaria a vocês. Primeiro, um texto de John Maynard Keynes, Economic Possibility for Our Grandchildren, as possibilidades econômicas para os nossos netos. Recomendo que efetivamente leiam. É um texto de 15, um pouco mais de 15 páginas, e que você consegue obter nesse endereço da internet.
E um outro trabalho usando uma série de instrumentos que a gente trabalha, como matrizes, insumo, produto, ligado a identificar eh, setores, atividades, países emissores de gases da mudança climática. Com isso, eu encerro aqui a nossa análise desse artigo, dou por encerrado também a segunda semana de nossas aulas, onde nós discutimos o keynesianismo verde. A semana que vem, a terceira semana, nós iremos, na sexta-feira, nós iremos ver como é que nós mensuramos a mensuração dos grandes agregados macroeconômicos, na forma atual, o PIB, a renda nacional, produto nacional, renda líquida enviada para o exterior, etc., etc., aquilo que tradicionalmente os economistas fazem, para que possamos, logo em seguida, analisar algumas propostas de incorporar a dimensão ambiental nessas contas e, mais tarde, na evolução da nossa disciplina, formas alternativas que estão também sendo colocadas na mesa de mensurar progresso, aumento de bem-estar, como pegada ecológica, pegada hídrica e por aí vai, poupança genuína, algumas dessas os índices de felicidade interna bruta ou nacional bruta, algumas dessas propostas interessantes, outras folclóricas, outras claramente sem nenhuma base, nenhuma área de ciência. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e nós encerramos aqui a nossa discussão sobre keynesianismo